Olá, este é o Dinheiro em Ação, o programa que fala tudo sobre renda variável para você. Eu sou Cláudio Gradiloni e estou recebendo Luiz Gustavo Pereira, que é estrategista de investimentos da Guide Investimentos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, como vai, Cláudio? Luiz, obrigado pela sua presença aqui. Vamos conversar sobre ações descontadas, né? Nós estamos falando especificamente agora de uma ação chamada Gol, que subiu muito bem em 2017, subiu mais de 200%. Ainda dá para embarcar ou o avião já partiu, Luiz? Olha, pelo que a gente vê, é uma empresa muito sensível à melhora, principalmente de atividade, né? Como a gente está vendo um ciclo de retomada, principalmente aqui no Brasil, não só no mundo, como no Brasil, acredito que sim, é um nome que ainda pode ser possível embarcar nele e conseguir aferir bons ganhos, principalmente pela melhora da eficiência da empresa. Agora, a gente sabe que companhias aéreas elas são muito suscetíveis a alguns indicadores, como, por exemplo, preço de combustível e taxa de juros, porque avião é basicamente leasing. Tem analista que diz que empresa de aviação é dívida que voa, né? Mesmo assim, a Gol passou aí por uma dificuldade, teve que reformatar suas dívidas. Mesmo assim, é uma empresa boa. Quais são os fundamentos dessa empresa que justificam o seu otimismo? Tem dois fatores, tá? A recuperação da atividade, ela melhora tanto a questão de voos domésticos quanto internacionais. Na questão de voos internacionais, a gente vê que tem um espaço grande ainda de melhora para a demanda. Na parte interna, aí sim a gente tem ainda mais espaço de retomada. Então, com isso, a gente vê dois fatores que podem impulsionar bastante os resultados da empresa. Claro que a parte financeira é um grande risco, ainda conta com esse risco, mas a gente vê um grande esforço, principalmente nos últimos anos, do management, na gestão da empresa, para reduzir esse risco financeiro que a companhia tinha, que era enorme, e como você falou, Cláudio, ele veio ao longo do tempo fazendo as renegociações das dívidas para conseguir ter um pouco menos desse risco financeiro atrelado no papel. É possível dizer, você falou de demanda por viagem aérea, é possível dizer que, sei lá, depois de 2, 3 anos de uma economia muito fraca, o brasileiro quer viajar mais? Você está vendo uma demanda mais corporativa ou mais lazer-turismo? Na verdade, as duas. É interessante que quando você observa a demanda interna, as duas estão tendo alguma recuperação. Uma pelo lado do mercado de trabalho, que já dá alguns sinais de melhora, de uma retomada um pouco mais sustentável. E na parte do lazer, a gente teve uma recomposição de renda muito interessante, principalmente pela queda da inflação para a população, e com isso, apesar da piora tão grande que a gente teve nos últimos anos em termos de renda, a gente está vendo alguma recomposição. Por enquanto, a gente vê melhoras mais sólidas na parte corporativa, mas a gente também tem uma perspectiva talvez um pouco mais de médio prazo de uma retomada dessa parte de lazer de fato, né? Mas a gente está vendo uma recuperação forte da demanda. Então, quando você compara mais ou menos em 12 meses, é uma recuperação mais ou menos de 15% da demanda. Então é bom, você está tendo um crescimento bem acima, pelo menos, do potencial aí, até do crescimento do país. Qualquer aumento de 2 dígitos é relevante. Com certeza. Quais são os riscos de investir nessa ação? Os riscos estão basicamente atrelados ao endividamento da empresa. A empresa tem um endividamento em dólar, são os leasings, né, que normalmente são cotados em dólar, então a empresa tem, de certa forma, uma grande exposição e um grande risco cambial. Então, mas nossa expectativa não é de um câmbio tão depreciado aqui no Brasil. Então, com isso, nós não vemos tanto risco nesse lado. Mas a empresa está no meio de renegociações de dívida, a empresa soltou alguns releases recentes mostrando essa melhora significativa nos seus níveis de alavancagem financeira, que é o que a gente fala, os seus níveis de endividamento, e com isso a gente fica mais confiante ainda, talvez, nessa retomada da empresa, que está se tornando um pouco menos arriscada e com uma perspectiva um pouco mais favorável à frente. Luiz, para finalizar nossa conversa, você obviamente está recomendando a compra desse papel. Vocês na Guide têm um preço-alvo? Nós não trabalhamos com preço-alvo, mas a gente faz algumas sensibilidades. É um papel que, por exemplo, para a sua geração de caixa, levando um múltiplo de preços para a empresa, ou seja, a gente pegando o EBITDA, né, que é a geração de caixa aí que a empresa consegue gerar, fazendo uma relação entre o múltiplo justo dela
com os riscos caindo e principalmente a geração futura de caixa dela, a gente vê que é um papel que pode chegar assim até a dobrar de preço, chegar perto dos R$30. Claro que os riscos estão muito dados, né? Mas você tem aí essa probabilidade bastante elevada aí de 12 a 18 meses chegar aí nesse preço-alvo de R$30. Perfeito. Luiz, te agradeço muito pela presença aqui no Dinheiro em Ação. Prazer. Este foi o Dinheiro em Ação. Conversamos com Luiz Gustavo Pereira, estrategista da Guide Investimentos. Logo, logo a gente volta com mais uma conversa com o Luiz sobre ações descontadas. Não perca!